Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos neste exato momento. Eu estou aqui com a nossa lição bíblica da escola dominical. Quero estar fazendo um rápido comentário da lição de número 2, que tem por título O Novo Nascimento. Vamos aprender neste dia de hoje sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Cuja esta lição ela tem o título de regeneração. O que é regeneração? O que vai falar, sobre alguns tópicos, o que é muito importante. O primeiro tópico é Jesus e Nicodemos. Vamos aprender quem era Nicodemos. Vamos aprender no subtópico 2 o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vamos para o ponto 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. Subtópico 1, o novo nascimento. Subtópico 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Subtópico 3, a necessidade da regeneração. Vamos aprender agora o ponto 3, os meios da obra regeneradora. Subtópico 1, a operação do Espírito Santo. Subtópico 2, a palavra de Deus. E, por último, subtópico 3, a vontade soberana de Deus. Vamos estar fazendo aqui uma rápida introdução sobre estas riquezas da parte do Senhor. O nosso textuário vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso aqui o Senhor Jesus ele disse para Nicodemos, né? Nós sabemos que Nicodemos ele foi até Jesus, ele foi encontrar com Jesus. E Jesus ele deu esta resposta para Nicodemos dentro do diálogo com Jesus e Nicodemos. A verdade prática vai dizer assim: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da obra da natureza do pecador. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Lembrando que se nós não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. A nossa introdução vai dizer assim: nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Mas o que é regeneração? Regeneração significa refortalecimento. Existem outras teorias, como os irmãos queiram pesquisar também nos dicionários, mas sobre a minha pesquisa aqui, eu encontrei que regeneração significa refortalecimento. Você vai estar sendo fortalecido no Senhor. É como se você estivesse fazendo uma aliança, renovando uma aliança, refortalecimento. O nosso ponto 1 vai dizer assim: Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar a água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, e especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Em rápidas palavras, nós sabemos que Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade,
E um dos primeiros milagres que Jesus operou foi a água em vinho, em Caná da Galileia. Automaticamente a fama de Jesus correu ao derredor daqueles lugares. E com certeza ali estava Nicodemos também, né, ele já ouviu falar de Jesus, das grandezas de Jesus. Por quê? Porque antes de Nicodemos conhecer a Jesus, ele conheceu também a João Batista. Nós sabemos que João Batista ele foi o precursor. João Batista ele veio abrir o caminho para o evangelho de Jesus. Então, com certeza, através de João Batista, Nicodemos agora ele vai ouvir falar de Jesus e vai querer saber quem era Jesus, o que de fato Jesus estava fazendo ali. Porque os milagres de Jesus eram muitos, e não só o de Caná da Galileia, mas com certeza outros milagres também Jesus fez para que despertasse curiosidade na vida de Nicodemos. Pois bem, aqui eu fiz até aqui uma pergunta, por que Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite? Por que de noite e não de dia? Eu creio que muitos têm esse pensamento, têm essa pergunta em si, por que de noite e não de dia? Ora, nós sabemos que Nicodemos ele temia os seus colegas, ele temia os seus colegas, os seus amigos, os fariseus, porque Nicodemos também era dessa classe de fariseus. Então ele temia, porque se ele fosse encontrar com Jesus durante o dia, não pegaria bem assim para ele, né? O pensamento dele, se eles me verem com Jesus, não vai ser uma coisa boa, porque esse Jesus, ele diz ser o Filho de Deus, ele faz milagre, esse Jesus, ele vem pregando algumas coisas contra a lei de Moisés, enfim, eles estavam, costumo dizer, eles estavam bitolados na lei de Moisés. Lembrando que Jesus ele não veio para derrubar a lei de Moisés, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para tirar os 10 mandamentos, ele veio para cumprir o que está escrito. Tanto que se nós formos observar, Jesus ele veio para o tempo da graça e Moisés está no tempo da lei. Mas lembrando que a graça de Jesus, que a qual ele trouxe, se nós fôssemos observar, é bem mais rígida, bem mais rigorosa do que a época da lei. A causa disso é que quando o próprio Moisés vai falar que aquele que é pego em adultério, ele seria apedrejado, já estava pecando, mas agora Jesus ele vai falar algo mais forte ainda, que é aquele que olhar para uma mulher e desejar, já pecou. Então observa que ainda é mais rígido, mais rigoroso do que a época da lei. Entendeu, queridos? Então Nicodemos ele vai encontrar com Jesus o quê? De noite. Por quê? Para que os seus colegas não fossem indagar, para que não causasse escândalo ali quando ele estivesse conversando com Jesus, e para que seus colegas não vissem, não viesse uma confrontação diretamente dos seus colegas fariseus. Por isso ele foi encontrar com Jesus à noite. E olha, esse encontro foi maravilhoso, porque Jesus, ele conversando com Nicodemos conheceu de fato quem era o mestre. O ponto 2, o subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamado de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Olha que interessante, ele queria aprender o ensino novo que o nosso Senhor estava trazendo. Ou seja, os ensinos que ele estava ensinando naquela época para Nicodemos estava vazio, estava raso. Ele queria algo mais profundo e foi por isso que ele teve um encontro com Jesus. Continuando aqui, este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre. Era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Se você for observar, os fariseus não faziam milagres.
Se você for observar, os cegos não enxergavam na época dos fariseus. Os mudos não falavam, os demônios não eram expulsos. Nem mesmo João fez milagre. O maior milagre que João Batista fez foi o quê? Foi falar da verdade. Jesus é a verdade. Então esse é o maior milagre que João Batista pôde fazer. Foi anunciar a verdade, que é Jesus. Então observa aqui que Nicodemos, o que despertou em Nicodemos foi a curiosidade em conhecer de fato o Mestre, em conhecer de fato quem era Jesus, porque ele já estava cansado de viver, né, um evangelho, digamos assim, um evangelho raso. E aí Nicodemos, ele queria algo mais profundo, e para ter mais profundidade, para ter mais conhecimento, é só mergulhar nas revelações do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, Nicodemos aqui, ele reconheceu a grandeza de Deus. Naquele encontro ali que ele teve com Jesus, ele reconheceu que de fato Jesus era sim o mestre enviado por Deus, e ele creu nas palavras de Jesus. O subtópico 3. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Observamos aqui que vai falar sobre dois elementos, água e Espírito. E eu aprendi essa semana, embora a gente lê a palavra do Senhor, e a gente lê dia após dia, mas a gente às vezes passa por algum ponto desapercebido. E algo que eu aprendi forte aqui foi que quando o escritor fala sobre água e Espírito, não é simplesmente só aquela simbologia que nós temos de batizar alguém, né, na água para que ela nasça de novo. Isso encaixa também aqui nesse versículo, nessa passagem. Só que esta lavagem da água aqui, o Espírito Santo, ele está lavando, ele está limpando aqui para nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós lembrando que a água, ela limpa, a água, ela purifica, a água transforma, a água, ela é purificadora. Então, Jesus, ele estava falando para Nicodemos que ele tinha que se purificar, ele tinha que se limpar, ele tinha que ser transformado. E nós precisamos ser transformados. Você precisa ser transformado o quê? Pela palavra. Nós precisamos ser transformados, irmãos, pela palavra. Por isso que é de suma importância, quando alguém estiver ministrando a palavra, pular, sapatear é muito bom, mas quando alguém está ministrando, é bom você dar prioridade pela palavra, porque a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra limpa, a palavra purifica. Então, Jesus aqui, ele estava falando para Nicodemos que ele precisava ser limpo pela palavra, ser transformado pela palavra, deixar a palavra falar no seu coração. A água aqui vai falar de purificação total, de limpar a mente, de limpar o subconsciente. E foi tão forte esse encontro de Jesus com Nicodemos, de Nicodemo com Jesus, perdão, que vai dizer assim, ó, ele estava presente. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio e ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. Está lá em João capítulo 7, no versículo 50. À medida que o grupo discutia sobre como poderia eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão da justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, ele falou uma mudança. Ele falou, uma mudança foi operada em sua vida, ou seja, depois daquele encontro com Jesus, Nicodemos, ele pôde agora discutir ali, ele pôde ali entrar em defesa, né, a favor de Jesus. E outra passagem vai dizer, a última ilustração sobre Nicodemos mostra
mostra-o unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus, a fim de providenciar o enterro. Está lá em João capítulo 19, no versículo 39. Então observa aqui, mesmo percebendo que se arriscava, Nicodemos praticou um ato corajoso. Ele continuou a crescer na fé cristã. Tá? Então isso é muito interessante, que isso tudo aqui aconteceu depois daquele encontro com Jesus. Então quando a pessoa se encontra com Jesus, ela fica diferente. Quando a pessoa se encontra com Jesus, as suas atitudes são diferentes. Aí eu te pergunto, como está sendo as suas atitudes? Como está sendo o seu palavreado? Como está sendo as suas ações, as suas atitudes? Se você encontrou com Jesus, as suas atitudes, as suas ações precisam ser mudadas. Então faz uma análise na sua vida. Como está sendo as suas atitudes? Como está sendo o seu dia a dia diante da sociedade a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? Amém? Vamos agora aqui para o nosso ponto 2, que vai dizer o novo nascimento, a obra de regeneração. O novo nascimento e a obra de regeneração. O novo nascimento, subtópico 1, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego poligenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observa aí, queridos, que se a pessoa não nascer de novo, é impossível ela ver o reino de Deus. E a prova disso está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1, que vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa que anda segundo a carne é a pessoa que ainda não nasceu de novo. A pessoa que anda segundo a carne é a pessoa que ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas depois que ela conhece, aí vem esse versículo: que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se você anda segundo o Espírito, meu amigo, você evita ver as coisas erradas aí que o mundo oferece, que a internet oferece. Quando a pessoa ela nasce de novo, ela tem uma nova natureza, aquela velha natureza pecaminosa, ela fica de lado. Não que você não vai pensar mais em pecar, mas ela fica ali amortecida. E você vai estar o quê? Alimentando o Espírito. E quanto mais você alimenta o Espírito, mais a velha natureza vai morrendo. Mas se você começar a alimentar a carne, aí sim, a velha natureza renasce novamente. E aí quando você vai ver, você não tem mais controle nos seus desejos. Então, deixa aqui um conselho para você. Se revista do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, que a velha natureza vai ter que passar longe da sua vida. Subtópico 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, nós aprendemos aqui
Olha só, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Então, quando você se encontra com Jesus, automaticamente o Senhor, ele limpa a sua mente, ele limpa o seu coração. Como diz aqui, regeneração, refortalecimento. Então o Senhor vai limpar a sua mente, limpar a sua área, aquela área pecaminosa, aquela área que está desgostada, aquela área que está sem vida, sem saúde. O Senhor vai limpar ali essa área e vai te dar um novo coração. É por isso que Ezequiel vai dizer que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, porque para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa entrar na sua vida, limpar tirar as velhas práticas e te dar um coração novo, tá? E outra coisa que eu acho interessante aqui é que este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e necessidades de um Salvador. Então, todo pecador, ele precisa reconhecer que ele não é nada. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos reconhecer que sem o Salvador Jesus em nossa vida, nós não somos nada. Amém, queridos? O subtópico 3 aqui vai dizer assim: a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Observe aqui que todos pecaram. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. E todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos, irmãos. Os nossos pais na fé, que Adão e Eva, pecaram. Então nós herdamos essa natureza adâmica, nós temos essa natureza adâmica. Só que veio Jesus, né, sem pecado, puro, e ele veio para nos livrar do pecado. Ele veio para nos livrar da lei da escravidão, tá? Então, para que isso aconteça, nós temos o quê? Que reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Filipenses capítulo 2 mesmo ele vai dizer, né? E é tanto que no capítulo 2, no versículo 5, Paulo vai falar que de sorte, né, que sejamos como Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele pegou a forma humana, ele deixou de lado a natureza de Deus e se tornou humano. Ele passou por sofrimento, ele passou por decepções, ele passou por amargura, ele passou por tristeza. Todo sentimento que nós passamos, Jesus também passou. Mas de uma coisa foi, ele não pecou. Por quê? Porque ele não poderia pecar, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, tá? Devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para os seres humanos. Então nós temos que nos colocar, nos posicionar e entendermos que nós não somos nada e que o Senhor é tudo em nossa vida. Amém, irmãos? Ponto 3, para finalizarmos. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão e regeneração que se produz, não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito pode realizar.
Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito de de certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esse nascer de novo aqui da água do Espírito vai muito além de que nós podemos imaginar, vai muito além, é muito mais do que o batismo nas águas, é muito mais, porque essa lavagem quem pode fazer é somente o Espírito Santo, é Ele que pode nos lavar, é Ele que pode nos purificar, é Ele que pode transformar, é Ele que pode tirar essa velha natureza e colocar uma nova natureza em nós. É somente o Espírito Santo que pode fazer isso, irmãos. Somente pela graça regeneradora do Espírito Santo é que teremos uma vida transformada, uma vida edificada, uma vida mudada, uma vida completamente lavada pelo Espírito Santo, porque é Ele que pode lavar a nossa mente, Ele que pode lavar o nosso caráter, Ele que pode lavar a minha vida e a sua vida. Subtópico 2. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Semelhante em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra do Senhor ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta para discernir, né, pensamentos. E ela entra entre juntas e medulas, ou seja, aonde eu não posso ir, a palavra do Senhor vai. Aquilo que eu não posso fazer, a palavra do Senhor ela faz. Porque ela limpa os nossos corações, ela transforma a nossa vida, ela completa a nossa alma, almas angustiadas, almas abatidas, a palavra do Senhor, ela completa, ela encaixa, como se fosse um quebra-cabeça, ela vai encaixando, né, aquilo, vai juntando as peças, aquilo que está fora do lugar, a palavra do Senhor, ela vai encaixando, vai trazendo, vai nos dando conforto na palavra do Senhor. Oh, glória a Deus! No nosso ponto do 3, subtópico 3, para finalizarmos, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém se condene eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro 2, 2 Pedro 2, 3 ao 9. 3 e 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada decisão. Então aqui o Senhor, ele abre aqui um parênteses agora e deixa a nossa escolha. O ser humano ele é feito de escolha. Nós podemos escolher para onde nós quisermos ir. Nós podemos escolher, só que nós não podemos escolher as nossas consequências. Você pode escolher como você vai pecar, você pode escolher com quem você vai pecar, você pode escolher o que você vai fazer, só que você não pode escolher as suas escolhas, as consequências. Você não pode escolher, eu quero essa consequência. Não, não tem como.
Você pode escolher com quem você quer pecar, mas agora as consequências, aí você não escolhe. É Deus quem escolhe no teu lugar. Então, irmãos, nós temos que, o Senhor aqui, ó, ele dá livre-arbítrio. Olha só, eu vou ler mais uma vez. Olha só o que diz. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm liberdade de fazer escolhas, ou seja, ele permite nós fazermos escolha. O Senhor permite nós fazermos escolha, tá? Decidindo se buscamos o Senhor, se buscamos o perdão de Deus e, por consequência, a vida eterna. Tá? Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então, a decisão que você tomar, você não vai poder ficar livre dela. Independente da decisão que você tomar. Se você toma uma decisão de vida eterna, vai vir sim, Deus vai pôr na balança as atitudes. Outra palavra que eu queria falar ainda não está encaixando. Os galardão, as suas obras, aquilo que você fez vai ser julgado. Então isso aqui sim, né, você não vai poder escapar da decisão. Se você fez bem, vai ser julgado. Se você fez mal, vai ser julgado. Nada vai escapar do olhar divino de Deus. Nada vai passar desapercebido. Amém, meu querido? Vamos para a nossa conclusão? Vai dizer assim: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele, realizar a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Amém? Você que acompanhou nós até aqui, que Deus te abençoe a sua vida poderosamente e a próxima semana estaremos aqui com mais uma revista. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e fica na paz do Senhor.